Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu sou a pastora Tamara e estou aqui hoje para mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro Uma Igreja Sem Propósito e estaremos dando ênfase na igreja de Filadélfia. Nós vamos aprender mais e em nome de Jesus isso vai estar agregando aí em nosso conhecimento para a glória do Senhor. Eu convido você, onde você estiver, a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer a nossa oração antes de começar o nosso estudo. Senhor Deus e poderoso Pai, Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta hora, porque nós acreditamos, Deus, que precisamos, Senhor, do estudo, que precisamos, meu Deus, estudar a palavra do Senhor. Pai, que em nome de Jesus o nosso intelecto, o nosso entendimento esteja aberto para aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Deus. O Senhor tem liberdade para falar em nossos corações. Que o Senhor possa agora, Deus, tomar a nossa mente cativa, Senhor, para que nós possamos cada vez mais aprender do Senhor sobre a Tua palavra e sermos homens e mulheres conhecedores do Senhor e da Sua palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então, eu preparei hoje alguns slides eu vou estar passando aí durante o nosso estudo para nossa melhor compreensão. Então, nesse instante, eu vou desativar a câmera um instantinho e aí eu volto aqui novamente, mas que você possa, em nome de Jesus, abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e deixar o Senhor falar em nome de Jesus. Vamos lá. O nosso estudo de hoje é uma igreja com o propósito de ser fiel à palavra e ao nome de Jesus. Essa é a igreja de Filadélfia. Vamos lá. O nosso texto base será Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenho o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse é o nosso texto base, onde o Senhor Jesus está falando para o anjo, da igreja em Filadélfia. O Senhor está deixando um recado para aqueles irmãos. Irmãos, aquele que ama o seu irmão, esse é o significado da palavra grega Filadélfia. O significado dessa palavra é aquele que ama o seu irmão. Ou seja, nós podemos entender que esta igreja é uma igreja que tinha em si um amor muito grande. Essa cidade, ela se localizava na divisa da Mísia, Lídia e Frígia, sendo a porta de entrada para a Ásia Menor.
Filadélfia foi fundada com a intenção de se tornar propagadora da cultura e da língua grega desde até a Frígia e de manter os bárbaros longe daquela região. Irmãos, mas nem tudo era tranquilo. Filadélfia não só era o centro, de difusão da cultura grega, mas também era conhecida como um centro de terremotos. Em 17 depois de Cristo, essa cidade foi praticamente destruída por um abalo fortíssimo, que inclusive destruiu Sardes e mais 10 cidades ao redor daquele lugar. Os tremores, irmãos, continuaram por muitos e muitos anos naquele lugar. Como consequência, os moradores resolveram viver, fora dos limites daquela cidade. Mas apesar disso, ou até mesmo também por causa disso, a igreja de Filadélfia apresenta-se como sendo fiel a Jesus e reconhece sua atitude ao dizer: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor Jesus está dizendo isso: olha, vocês guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome. E ainda Jesus Cristo disse assim: olha, você guardou a minha palavra. Então, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja que ela foi o antídoto para as demais igrejas, Enquanto todas as 5 igrejas que nós já até estudamos, inclusive, receberam punições, com exceção à igreja de Esmirna, que nós precisamos lembrar disso. Em todas essas outras igrejas, elas receberam punições de Jesus. A igreja de Filadélfia, ela goza de uma relação sadia e saudável com Jesus. Em vez do Senhor Jesus usar com essa igreja palavras duras, exortação, essa igreja recebe da parte de Jesus palavras de louvor, palavras de encorajamento. Essa igreja representa Jesus, ou melhor, essa igreja representa aquilo que Jesus quer ver e encontrar em seu povo. Essa igreja representa isso. Foi uma igreja que teve elogios da parte do Senhor. Continuando aqui, a igreja de Filadélfia é uma igreja de portas abertas. Apocalipse 3:7 diz o seguinte: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, porta aberta no Novo Testamento quer dizer uma oportunidade para o ministério e para a pregação do Evangelho. Alguns exemplos de porta aberta, eu vou citar um exemplo aqui. Atos, capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: de Atalaia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Então, quando fala-se de abrir a porta, nós imaginamos que é uma abertura para a pregação da palavra. E essa igreja de Filadélfia era uma igreja que ela tinha a porta aberta para a pregação do Evangelho. Amém? A igreja de Filadélfia também, irmãos, era conhecida como uma igreja que guardava a fé e não negou o nome de Jesus Cristo. Uma igreja que não negou o nosso Senhor Jesus. Versículo 8 de Apocalipse capítulo 3 diz o seguinte: mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, obediência e compromisso foram o destaque da igreja de Filadélfia. São o destaque desta igreja. Obediência e compromisso.
É isso que nós temos que buscar da parte do Senhor. Se nós queremos ter o exemplo da igreja de Filadélfia, nós precisamos guardar a palavra, não negar o Senhor Jesus, guardar aquilo que o Senhor nos ensinou. E como exemplo de Filadélfia, ter obediência e compromisso com a palavra de Deus. E Jesus disse assim: como vocês guardaram a minha palavra, eu também o guardarei na hora da provação. Acompanhe comigo aí o versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra da exortação à perseverança, eu também o guardei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Irmãos, nós seremos guardados na hora da provação. Nós seremos guardados. Irmãos, nós não seremos livres da hora da provação, mas nós seremos guardados na hora da provação. O Senhor Jesus, ele nos garante isso. Nós passaremos por crises, por dores, por sofrimentos, por dificuldades, mas nós receberemos o consolo do próprio Cristo. A igreja de Filadélfia, ela recebeu o consolo de Jesus, porque ela guardou a palavra da exortação, ela guardou a palavra do Senhor. E se nós seguirmos o exemplo dessa igreja e guardarmos a palavra, nós teremos a certeza que nós poderemos passar por tentações, nós poderemos passar por problemas, passar por provações, mas nós seremos guardados. Deus, ele nos dá esta garantia de nos guardar na hora da provação. O Senhor Jesus, ele nos garante isso. É muito importante nós entendermos isso, que nós teremos as tentações, as provações, mas nós teremos a certeza de sermos guardados por Deus, de sermos guardados por Jesus. Jesus, ele protege a igreja, irmãos, e isso é o que nós precisamos guardar em nosso coração. A igreja de Filadélfia, ela tinha passado por muita instabilidade. Foi uma igreja que passou por dificuldades. Como eu disse no início do nosso estudo, foi uma igreja que sofreu em um lugar com muitos terremotos devastadores, mas foi uma igreja que guardou a fé, que guardou a palavra do Senhor e permaneceu firme em Jesus. Ela lutou contra as forças contrárias e permaneceu firme em Jesus. Então eu quero encorajar você que, apesar do problema que você esteja vivendo, a situação que você esteja vivendo, eu quero encorajar você. Continue firme no Senhor Jesus. Não deixe de guardar a palavra de Jesus. Guarde isso no seu coração. Amém? Eu quero encorajar você a isso. E nos encontramos em nome de Jesus em um próximo vídeo ou até mesmo na Escola Bíblica Dominical presencial. Esse foi o nosso estudo de hoje. Que nós tenhamos como exemplo essa igreja e que possamos viver a vontade do Senhor para nós, sempre guardando a nossa fé. Amém? Deus abençoe a todos.